Por que os homens perdem interesse depois do sexo? E como evitar ser usada pro sexo? Gente, depois de assistir esse vídeo, você nunca mais vai ficar com a sensação de ter sido usada e depois abandonada. Se você já sentiu isso e não quer passar por essa situação nunca mais, assiste comigo esse vídeo, porque eu vou explicar direitinho por que isso acontece e como que ela pode nunca mais te acontecer. Oi meninas, meu nome é Clara, eu faço parte do projeto Seu Poder Feminino e eu criei esse projeto porque eu mesma já fui muito prejudicada na minha vida amorosa por causa de algumas coisas que, enfim, eu achava que eu tinha que fazer, né, pra ficar agradando os homens mesmo. Daí eu criei o conteúdo de hoje porque eu não quero que você passe pela mesma coisa e eu quero que o conteúdo de hoje te ajude mesmo. Além desse vídeo, fique esperto que aqui embaixo eu recomendo 2 livros que são ótimos. Um deles é de graça, contém 9 dicas para atrair e conquistar o homem dos seus sonhos. É só você clicar e baixar e ler. É um conteúdo muito bom mesmo. E ele tem o potencial, palavra de amiga mesmo, tem o potencial de te ajudar pra caramba, eu garanto. Então, manda ver lá assim que a gente terminar por aqui, certo? Então hoje a gente vai conversar sobre o porquê que os homens tendem a dar uma desaparecida depois que vocês transam. A gente vai dar uma explicada básica nisso e depois a gente vai falar sobre como que você pode evitar isso, se você quiser. No final, rola uma série de perguntas para você responder, que também podem te fazer refletir muito e transformar mesmo a forma como você se vê e vê os seus relacionamentos. Então, fica até o final, porque tem muita coisa boa vindo nos próximos minutos. Então, vamos começar esse assunto com uma frase que homem jamais, na história da face da Terra, diria. Então, abre aspas. Nossa, eu gostava muito dessa menina, ela tinha todas as qualidades que eu procurava, ela era linda, confiante, apaixonada, tinha uma vida, a própria vida dela, era super divertida de estar por perto, mas eu meio que perdi o interesse porque a gente transou cedo demais. Fecha aspas. Então, gente, por que é que os caras nunca diriam uma coisa desse tipo? Porque a razão pelo qual os homens eles perdem interesse depois do sexo não tem nada a ver com quando que vocês vão transar, depois de vocês terem se conhecido, quanto tempo depois vocês vão dormir juntos. Por que vocês acham que os homens somem quando você dorme com eles? Na superfície, essa é uma pergunta fácil de responder, né? Você pensa, acontece, né? Os homens, eles fazem isso mesmo, de sumir depois do sexo, vez ou outra. Só que o que você precisa se lembrar, porém, é que não importa se você faz sexo no primeiro encontro, ou se você faz ele esperar uma semana, um mês, 6 meses. Se ele tiver atrás de você com base só na atração física que ele sente por você, ele vai perder o interesse depois do sexo. Então, antes da gente se aprofundar nisso, vamos tentar evitar todas as crenças que a gente desenvolveu, que provavelmente tem sobre a gente, sobre transar cedo demais, ou porque, e entender por que isso não faz diferença nenhuma, certo? Então, deixa essas crenças pra lá, não pensa sobre elas durante o vídeo, e aí, quando você não pensar sobre elas, você deixa espaço na sua mente pra seguir em frente. E isso é crucial, porque pra evitar ser usada com esse objetivo fixo pelos homens, e entender por que os homens perdem interesse depois do sexo, a gente precisa absorver um conceito muito importante, que é o da diferença entre a atração física e a atração não física. Homens e mulheres, eles experimentam a atração física e a não física, mas tem uma diferença importante. Para você, mulher, eu presumo, é provável que esses conceitos eles se encaixem meio que de mão dada. Você se sente atraída por um homem porque você acha que ele é engraçado, charmoso, gentil, que ele meio que tem a mesma frequência que você, além de ser fisicamente atraente. Por outro lado, um homem, ele pode, enfim, ser super gostoso, mas se você realmente não gosta da pessoa que ele é, isso meio que mancha a atração física dele pra você, e você provavelmente não vai querer nada com ele, provavelmente, né? Às vezes até rola, mas é raro disso acontecer. Só que pros homens, é mais comum, enfim, para os homens, no geral, atração física e não física estão ligadas. No geral, só que quando se trata de sexo, não estão. Porque um homem, ele é super capaz de te querer só com base na atração física por sexo. Mesmo que ele não esteja atraído por você de uma forma não física, como levando em conta a pessoa que você é. Então, em outras palavras, ele pode muito bem querer fazer sexo com você sem nenhuma intenção de desconectar emocionalmente. Muito menos, né, querendo que vocês namorem, por exemplo. E isso pode ser confuso porque muitas vezes parece que um cara, ele tá sendo atraído por quem você é, né, por trás da fachada, mas eles estão fingindo de repente, tem cara que finge muito bem. Infelizmente existe muito homem por aí que aperfeiçoa as habilidades de parecer que eles gostam de uma mulher não fisicamente, só que eles só querem sexo. Então eles literalmente dizem qualquer coisa
a ponto de tentar fingir interesse não físico e fazer você acreditar que eles gostam de você, por você, mas é tudo, enfim, não é verdade. E isso é péssimo, a gente precisa aprender a detectar homens que têm esse perfil pra gente ficar longe deles, né? Certo? Então agora, gente, vamos falar sobre a verdadeira razão pela qual os homens perdem interesse depois do sexo. Então, independentemente de como um homem age antes de vocês transarem pela primeira vez, se ele perdeu o interesse e foi embora, tipo, nunca mais deu notícia, isso é porque ele não sente atração não física suficiente por você. Talvez ele até sentisse, mas a atração não física dele por você diminuiu depois do sexo. E isso aconteceu porque talvez você tenha começado a agir de maneira diferente. Provavelmente é esse o caso, porque se ele sentia atração não física, ele gostava da pessoa que você era. Mas por que ele deixou de gostar depois do sexo? Porque você mudou a sua atitude. Falando nisso, falando sobre mudar a atitude depois do sexo, tem um vídeo aqui no canal que fala justamente sobre isso. Se você eu daria uma olhada agora, porque ele te dá dicas também sobre como não ficar estranha depois do sexo, sobre como continuar sendo você mesma, uma mulher confiante, mesmo depois do sexo, e continuar mantendo essa atração não física que ele tinha por você. Então, se você pensa num cara, né? Se vocês estão saindo juntos e tal, ele tava meio que, assim como você tava fazendo isso, ele tava avaliando você como uma provável namorada no futuro, né? Talvez criando alguma expectativa. Então, ele tava bem atento. Só que se você manda uma mensagem pra ele 10 vezes por hora no dia seguinte, ou se você começa a reclamar do seu ex, ou se você começa a revelar uma tendência meio que de insegurança, meio que buscando aprovação dele ou muito elogio dele. Agora, ele não vai mais querer correr atrás de você por causa de sexo, porque vocês já transaram, e você meio que mostrou pra ele que, não fisicamente, talvez você não seja uma namorada que ele quer pra vida dele, certo? Então, e aí, no final das contas, ele perde todo o interesse e para de correr atrás de você. Pensa comigo. Se coloca nessa. Me imagina a situação contrária. Se um cara começa a agir feito um doido, a gente dá um gelo nele, né? A lógica aqui é a mesma. Ele some porque a pessoa que você a pessoa que você tá mostrando que começa a impedir que ele se sinta atraído por você. Para que um homem continue com você, para que ele não suma, a atração não física dele por você deve ser tão forte quanto a física. Você sem dúvida conhece casais que ficaram juntos, cara, por um período de tempo super longo, mesmo depois de terem transado no primeiro encontro. E isso acontece o tempo inteiro e prova que dormir com um homem que você acabou de conhecer não é motivo para ele fugir. Isso é história da carochinha. Ou seja, ele vai continuar correndo atrás de você se ele gosta do que ele tá vendo e do que ele tá percebendo embaixo da sua fachada. Então, meio que a pergunta de $1 milhão é: como que você para de se entregar, né, de se render ao sexo de homens que só estão sentindo atração física por você? E como dispensar esses embustes de uma vez por todas, porque eles realmente não têm escrúpulos, porque esses caras que só têm atração física, mas fingem que estão sentindo alguma coisa a mais, são meio que perversos, né? Então a gente precisa tirar eles da nossa vida, porque eles vão construir toda uma relação baseada em falsidade e depois vão embora, deixando a gente meio que abandonada, né? Então, para se livrar de caras assim, você precisa se perguntar, se fazer algumas perguntas que vão te empoderar. Vamos imaginar uma situação aqui. Se a gente pega uma pergunta do tipo essa aqui: como que eu evito ser usada para sexo? Certo? Essa é a pergunta que é a primeira que vem na nossa cabeça, né? Se você quer evitar a situação, você se pergunta isso. Agora, as respostas para isso são: faça menos sexo, ou usa truques pra deixar um cara com ciúmes, ou então espera mais tempo, deixa pra lá esse papo de namorar. Elas não são respostas muito poderosas, né? Isso acontece porque a questão que você se fez é meio incapacitante. Então, não se pergunta como que eu evito ser usada pra sexo. Se pergunta uma outra coisa, porque o problema aqui não é tentar evitar ser usada pra sexo, é sobre se empoderar, encontrar o seu poder e aumentar a sua atração. A atração que você exerce sobre um homem é a atração não física, que é a coisa real, né, palpável, que determina o interesse dele depois do sexo. Portanto, as perguntas que eu te aconselho a fazer são as seguintes. Eu te aconselho pegar um lápis, uma caneta, certo? Pode ser anotar essas questões e depois refletir sobre elas. Então, eu vou falar aqui algumas perguntas que você pode se fazer para tentar melhorar a sua relação com o sexo, com homens no geral.
Então, por exemplo, a número 1. Como eu posso elevar os meus padrões para não me atrair por um cara que não quer nada comigo? Ou, número 2. Como eu posso parar de ver o sexo como algo que me usam para fazer, começar a gostar da minha sexualidade por mim e apreciar o sexo por mim? Número 3. Como eu posso construir uma vida que qualquer homem acharia tão atraente, não fisicamente, que nenhum homem jamais iria parar de me querer depois do sexo? Certo? Fazer esse tipo de pergunta te coloca num caminho de vida em que se preocupar com quando dormir com o cara, quanto tempo esperar, ou como parar de ser usado pro sexo, isso fica supérfluo, não é nada. Isso ocorre porque as perguntas que levam ao empoderamento mudam a sua psicologia em relação ao sexo e ao seu relacionamento, você se torna uma mulher muito poderosa, certo? Se não deu pra acompanhar as perguntas que eu falei, gente, vocês podem voltar ao vídeo aqui e repetir quantas vezes for necessário, ok? Então, quando você trabalha para crescer, para construir uma atração não física, você entende o seu próprio valor e os homens que conhecem você também entendem. Você vai começar a reconhecer os sinais de homens que estão só querendo te levar pra cama. Por quê? Porque você elevou os seus padrões. Então você ainda pode evitar, mentira, você ainda pode optar, se você quiser, por dormir com o cara, se você quiser, sabe, sem compromisso, meio que sabendo do que você tá se metendo. E essa é a sua escolha, não tem nada de errado em fazer uma escolha física. Mas você vai estar fazendo isso consciente, porque você não vai ser ousada. E você vai ter uma experiência tão sexual quanto o cara com quem você tá. Então, se a escolha é sua, se joga e aproveita. Sempre vai existir homens que são falsos e que meio que perdem descamam, né, depois do sexo. Isso não interpreta isso como um sinal de que tem alguma coisa errada com você, ou de que tem alguma coisa errada com todos os homens. Não, são só com esses em específico. Então, toma medidas para se fortalecer, para elevar os seus padrões, e você vai descobrir que você já não mora mais na terra desses homens esquisitos, desses homens mentirosos, certo? Então era isso, gente. Vocês gostaram do que foi dito aqui? Vocês acharam útil? Então não esqueçam de comentar aqui embaixo, por favor, sobre a experiência de vocês e principalmente se vocês vão colocar em prática as perguntas e como foi quando vocês colocaram, certo? Como foram as reflexões, etc. Não esquece de baixar o book aqui embaixo, porque eu acho que ele vai te ajudar pra caramba. Enfim, eu tô ansiosa pra saber da evolução de vocês e pra ajudar sempre mais. Um beijo e a gente se vê em breve.